Meus amados alunos, agora nós vamos falar de substância pura, para daqui a pouco a gente falar de mistura. Então, o que é uma substância pura? Substância pura são aquelas que possuem uma única substância, ou seja, é uma composição com propriedades bem definidas. E a gente pode dividir ela em duas: substâncias puras simples e substâncias puras compostas. Bacana? Sandrão, quando é uma substância simples e outra composta? Olha só, meu fera. Substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico. Por exemplo, H2, O2, o ozônio, o gás cloro, o fósforo, certo? Observe que aqui eu só tenho hidrogênio, aqui eu só tenho oxigênio, aqui no ozônio eu só tenho oxigênio, aqui eu só tenho cloro, aqui eu só tenho fósforo. Ou seja, eu só tenho um único elemento químico. Teve um único elemento químico, ela é uma substância simples. E quando é uma substância composta, é aquela que tem mais de um elemento químico. Por exemplo, a própria nossa querida água, H2O, ela tem oxigênio e hidrogênio, dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Outro exemplo, dióxido de carbono, também dois elementos químicos, oxigênio e carbono. Outro exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. Quantos elementos químicos ela tem e quais são? Oxigênio, enxofre e hidrogênio. 3 elementos químicos, mais de um elemento químico, é uma substância composta. Então vamos lá? Substância simples tem apenas um único elemento químico. Um único elemento químico. Substância composta, mais de um elemento químico. Mais de um elemento químico. Não tem nada a ver isso aqui, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com fases, certo? Você pode ter um recipiente, vou até fazer aqui para você. Você pode ter um recipiente só com água, H2O, e um outro recipiente com gás oxigênio, certo? Presta atenção. Todos dois, se tiver somente, aqui tiver somente água, então aqui eu tenho um sistema homogêneo, tem uma única fase e é uma substância pura. Se eu tiver aqui dentro só gás oxigênio, também é um sistema monofásico, homogêneo, só tem só oxigênio, certo? Só tem uma fase. Agora, aqui, meu brother, aqui tem uma fase e um componente. Aqui também tem uma fase e um componente. Só que esse componente quem é? Esse nosso lindo componente aqui é uma substância pura composta porque tem 2 elementos químicos. E aqui é uma substância pura simples porque tem um único elemento químico. Bacana? Então não confunda isso não, certo? Bora para a aula de misturas agora.